Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese e Catequese. Muito bom ter você por aqui, porque quando a gente fala da ordem, muita gente pode ficar meio confusa e falar assim, não, legal, Leandro, você fala da vida dos leigos, você fala dos padres, mas e os tais religiosos, consagrados, o que é isso aí? Isso aí não é uma ordem? E eles recebem a ordem? Não, eles não recebem a ordem, né? Eles também não são exatamente o que nós poderíamos chamar de leigos, eles possuem o que nós chamamos de vida consagrada. Então, como ele é um consagrado, ele segue votos firmes, né? Alguns seguem votos para sempre, e é daí que vem freis, freiras e tudo mais. Alguns desses, né? Por exemplo, os freis, né, frades, monges, podem, em meio a isso, receberem o sacramento da ordem e exercer sacerdócio, mas ele possui uma vida consagrada a qual ele faz votos específicos de acordo com um carisma. Então ele pode pertencer a uma consagração, a uma ordem religiosa, e aí ele obedecer, né, estas características de um carisma de um fundador. Então vai ter uma forma de vida, uma forma de seguir a Jesus e tudo mais. E é isso que dá a tal da multiplicidade de dons, multiplicidade de carismas, né? Então não é, ainda que consagrada, não é ordenada, não é um ministério ordenado, não é um sacramento, tá bom? O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está contudo firmemente relacionado com sua vida e santidade. Os conselhos evangélicos, vida consagrada, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. Quer dizer, todo mundo é chamado a eles, tá? A perfeição da caridade, ao qual todos os fiéis são chamados, comporta os que assumem livremente o chamado à vida consagrada. E esses daí dão um passo radical na fé. Leigos, às vezes, nós temos muita dificuldade com isso. A obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência, né? É a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. Então é por isso que ele vai pertencer a uma congregação, a uma ordem religiosa, a um grupo de leigos, hoje em dia de comunidades novas, vai ser eremita, vai ser monge, sei lá, esses daí vão, né? Então ela aparece, esse estado de vida consagrado, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima, né? Eu sei que muita gente faz aquela consagração a Nossa Senhora, mas ela não chega nesse ponto do consagrado mesmo, né? Que se radica no batismo e se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo, seguirem a Cristo mais de perto, doar-se a Deus amado acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade, a serviço do reino, significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. Então, os beneditinos, os franciscanos e tantos outros aí que o pessoal fala, dominicanos, carmelitas, homens e mulheres, tá? Aqui não significa apenas os homens e as mulheres, né? Disso resultou que, como uma árvore frondosa e admiravelmente variegada na seara do Senhor, e isto em virtude do germe divinamente plantado, floresceram as diversas modalidades da vida solitária ou comum, assim como as várias famílias, as quais vão aumentando tanto para o proveito dos próprios membros quanto para o bem de todo o corpo de Cristo. Desde os primórdios da igreja existiram homens e mulheres que se propuseram, pela prática dos conselhos evangélicos, seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, e levaram, cada qual ao seu modo, uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos por inspiração do Espírito Santo ou passaram a vida na solidão ou fundaram famílias religiosas que a igreja por boa vontade recebeu e aprovou com sua autoridade. Quer dizer, a igreja autoriza, a igreja permite esses grupos, tá bom? E eles têm um carisma muito próprio. Os bispos hão de empenhar-se sempre em discernir os novos dons de vida consagrada conviados pelo Espírito Santo à sua igreja. A aprovação de novas formas de vida consagrada é reservada à sé apostólica. Não adianta você montar seu grupo e não apresentar ao seu bispo diocesano. Se ele falar não, é não. Então tudo isso tem passos,
mesmo grupos formados por leigos, né, que formaram comunidades de vida, de aliança e tudo mais, isso aí demora. Existe um tempo até ter a bênção, né, a consagração ali reservada à sé apostólica. Então você tem lá os eremitas, né, você tem lá as virgens, as viúvas, a vida religiosa, né, que aí vai ter os monges e tudo mais, e os institutos seculares, tudo isso, e as sociedades de vida apostólica, né? Talvez você conheça os institutos de vida consagrada, que vivem, né, a perfeição da caridade, que tem um modo de vida secular e tudo mais. Tem aqueles que são mais escondidos, né? Tem aquela que tem as freiras que são virgens, né? Então isso tudo é apresentado, né? Qual é a finalidade de tudo isso? É que a igreja possa, com seus carismas, atrair as pessoas. Bom, eu tenho um modo de vida que vai mais para o estudo, então existem ordens que chamam essas pessoas que têm mais essa linha de estudar. Aquele que tem a linha do trabalho e da oração, é uma pessoa mais silenciosa, vai ser monge, e não aparece para o mundo. E isso é a beleza, porque foi isso que levantou a sociedade cristã, mesmo que eles não fossem as pessoas propriamente, né? Porque às vezes o pessoal acha que é simplesmente, não, eu preciso chegar e ir lá, né? Falar com... Não necessariamente. Muitos deles ficavam realmente reclusos, escondidos, né? E outros, sim, eram missionários, né? Jesuíta, franciscano, estes iam realmente ao povo, mas tinham aqueles que ficavam reclusos, né? Os beneditinos, por exemplo, é recluso. Existem as carmelitas que não saem, que ficam dentro lá. Mas esta intercessão, esse período de gente que fica lá só em oração, faz um bem para o mundo, né? Isso não pode acabar nunca. Tende a haver este e tende a haver o outro, porque são carismas, né? Este respeito aos diversos carismas, né? Aqueles que são mais de ir ao povo, de cuidar do pobre, de evangelizar aquela área mais carente, e o outro que permanece em oração ali, perpétuo, em adoração, precisa ver todos, né? Por quê? Porque Deus tem, né, os seus filhos, e cada um tem as suas características, o seu carisma, a sua forma de doar-se. Então nós fizemos essa parte aqui só para dar uma pincelada, né? Porque isso aqui seria um curso inteiro, né? para falar da vida consagrada, mas era mais para trazer para você de que não é um sacramento, mas é um voto. Eles fazem votos muito claros, sempre abarcados, né, pelos conselhos evangélicos, que se você não sabe quais são os conselhos evangélicos, a gente repete aqui, que é a pobreza, obediência e castidade. Então, a partir disso, eles pegam alguma faceta daquilo que é o Cristo, né, e muitas vezes a partir do carisma de seu fundador, que tem, né, esta identidade de Cristo, por uma das facetas dele, nesta pessoa que se configura verdadeiramente a Deus, verdadeiramente em Deus, e por isso dá a vida ao Evangelho. Eu espero que você tenha entendido, né? E vai ver, às vezes você tem a vocação, não é sacerdotal, né? Não é para os ministérios comuns da vida, né? As nossas obrigações de Estado, né? De ser pai e mãe e tudo mais, mas às vezes você tem aí a vocação para ser freira, né? Para ser um religioso, um frei, né? Uma irmã, uma madre. Então vá procurar, meu querido, minha querida, e que Deus, né, realmente o acompanhe nessa sua caminhada. E a todos vocês, que Deus os guarde.